Caríssimos irmãos e irmãs, que as bênçãos do Mestre Jesus esteja com todos. Nós vamos conversar sobre um assunto chamado Nova Ordem. E o que é a Nova Ordem? Estamos observando, espíritas e não espíritas, um movimento anti-Jesus. Aqueles que se dizem amigos do Cristo, na realidade fazem completamente diferente aquilo que deveriam fazer. Sejam eles divulgadores, escritores, palestrantes, nós observamos, principalmente nas redes sociais, este movimento que os espíritos estão chamando de Nova Ordem. E o que é isto? Sem dúvida, os espíritos existem no corpo físico e também fora dele. Mas, na sua insanidade, eles são capazes sim de ousarem articular contra as leis divinas da criação, a fim de se imporem em seus caprichos e ideias absurdas, objetivando. Nessas reflexões que estamos aqui conversando, nós vamos transcrever um texto de André Luiz, extraído do livro A Libertação, em torno da palavra do ministro Flacos. Abre aspas. Os filhos do desespero organizam-se em vastas colônias de ódio e miséria moral, disputando entre si a dominação da terra. Conservam igualmente quanto ocorre com nós mesmos, não é? Largos e valiosos patrimônios intelectuais e anjos decaídos da ciência que buscam acima de tudo a perversão dos processos divinos que orientam a evolução do planeta. Fecha aspas. Este assunto, embora pareça tratar-se de ficção, realmente não é uma ficção, e ele está muito visível, muito real entre os encarnados e, consequentemente, entre os desencarnados da esfera mais próxima do orbe terrestre. A verdade é que o Cristo continua contando com opositores que cada vez menos lhe aceitam as diretrizes com base no amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E esses inimigos de Jesus, como eu disse, espalham-se por todos os lugares. E é muito fácil distingui-los porque normalmente eles destilam ódio contra tudo e contra todos. De um assunto ao outro eles vão subindo a sua negatividade, falando daquilo que não conhecem e daquilo que eles imaginam que deveria ser da maneira como eles estão pensando. Falanges desses espíritos rebelados, não é? Eles estão pressentindo o exílio a que serão submetidos. E desta maneira eles reagem tentando manter-se no controle da situação, não querendo abrir mão daquilo que consideram a propriedade ou domicílio espiritual deles no sistema solar em que a Terra ela se situa. E não hesitarão, como não têm hesitado, na luta pelo poder, insensíveis que são, em tirar o maior número de vidas que tenham que eliminar para chegarem ao seu intento. Consideram-se, eles se consideram, né? Consideram-se deuses. Aquilo que eles falam é o correto. E não há argumento absolutamente nenhum, porque eles não querem entender, eles não querem chegar a uma conclusão de que estão errados, refletindo, e para tanto continuam nessa sanha, nessa saga, como dissemos, e que nós temos observado com muita preocupação aqui no nosso planeta, porque é muito visível o que está acontecendo.
Infelizmente, em futuro não muito remoto, a única maneira de obstruir este plano dessas entidades, que quando elas encarnadas costumam ocupar postos chaves no comando da coletividade, e que postos chaves são esses? São cargos todos, cargos eletivos, cargos, né, governamentais, são cargos religiosos, nas casas religiosas de todas as religiões. Nós temos estes espíritos, então, que têm colocado o seu pensamento, não hesitando para tanto de atrapalhar a vida de quem se opõe a eles. Qual é a maneira que a espiritualidade procurará evitar com que o planeta acabe caindo nas mãos desses espíritos, né? Desses encarnados e também desses desencarnados? Sobre os efeitos dessa convulsão, de uma convulsão que seja planetária, que venha acometer o planeta, esses espíritos naturalmente serão constrangidos a se desalojarem do planeta, não é? E afetados nos dois planos da vida, eles vão ser exilados em massa para outras dimensões, para outros planetas. Então, cada um de nós precisa, no estabelecimento dessa chamada nova ordem, precisamos tomar consciência de que isto existe, de que é real, de que não é uma ficção. Nós precisamos lutar, não lutar com armas, mas lutar com a inteligência, evitando colocar essas notícias que saem nas redes sociais a respeito de um assunto e de outro como se fossem verdadeiras, como se estivessem saindo da cabeça de gênios, não é? São gênios, mas são gênios do mal, que estão procurando liderar o seu pensamento, a sua vontade e tomando de assalto as suas asas, não é? Tomando de assalto as suas asas para que você não progrida, para que você não evolua. Então, este espírito consciente, encarnado, que nós estamos aqui nos referindo, precisam esses irmãos prestarem a devida atenção àquilo que vivem, como vivem e com quem vivem, procurando sim seguir as orientações do Evangelho, de Allan Kardec, de Jesus, sempre focado no que precisam fazer, sem se degladiarem, sem que critiquem a própria doutrina. Nós estamos vendo pessoas inteligentes criticando a própria doutrina, a nossa doutrina espírita, colocando-se como uma inteligência diferenciada daquilo do que Allan Kardec, do que Chico Xavier, não é, colocou para nós e que nós precisamos entender, estudar, ler, para sermos evoluídos, para evoluirmos. Então esses que nós temos que tomar cuidado colocam-se numa situação elitista, querendo colocar a doutrina, dentro da doutrina, um elitismo que o Espiritismo não conhece, não quer. Nós temos que aceitar Jesus, o cristianismo, de uma maneira muito mais humilde, procurar a humildade e não o elitismo dentro da nossa doutrina. Por quê? Porque desta maneira nós não estaremos insuflando a nossa vaidade, o nosso ego, em querer saber mais do que na realidade não sabemos. Somente a humildade nos levará ao caminho de Jesus. Ele mesmo sempre nos disse isso, bem felizes daquelas criancinhas humildes que querem se aproximar do pensamento dele. Inútil é a resistência que esses filhos da nova ordem se opõem a Jesus. É inútil. E muitos deles sabem da inutilidade da sua tentativa. Porém,
não têm eles a humildade suficiente para retroceder. Eles haverão de avançar às últimas consequências. E nós precisamos evitar estas últimas consequências para não sermos arrolados dentro desta insanidade destes espíritos da nova ordem. Queridos irmãos, é o que nós tínhamos para conversar sobre este assunto. Muito obrigado a todos.